queridos, minhas queridas, eu vou fazer outra mensagem de escolhas. Temos 3 opções. Sigam sempre a vossa intuição. Se sentirem que devem escolher mais do que uma opção, escolham mais do que uma opção. Eu vou fazer uma mensagem de possíveis acontecimentos e a possibilidade de tempo que possa surgir estes acontecimentos na vossa vida. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem sempre das mensagens aquilo que vocês sentirem que é para vocês, tudo o resto soltem ao universo. Também quero agradecer a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, pela vossa participação para com o canal do YouTube, para comigo também, gratidão imensa. É realmente de muita importância toda a vossa interação com os canais de YouTube, seja a nível de likes, seja a nível de comentários, seja a nível de subscrições e por aí fora, para que o YouTube reconheça que estas mensagens ou que estes conteúdos que vocês observam no YouTube são importantes para vocês, e assim como têm interesse ou há um interesse grande sobre estes conteúdos, o próprio YouTube partilha estes vídeos numa forma mais abrangente e de uma forma até mais expandida. Por isso vamos ver quais são as opções. Como eu digo, escolham com o vosso coração. Se sentirem que têm que dar uma pausa no vídeo, deem uma pausa no vídeo, porque vamos trazer realmente 2 possíveis importantes acontecimentos e uma margem de tempo para estes acontecimentos acontecerem na vossa vida. Eu vou trocar as câmaras para que vocês consigam ver as opções e os decks a mandala também, porque eu gosto que vocês vejam as cartas, eu gosto que vocês sintam a vibração das cartas. Vocês têm a torre do cristal transparente, a torre do cristal laranja, que é o citrino, e vocês têm o cristal verde, que também é uma torre. Por isso, torre transparente, torre do amarelo, que é o citrino, e a torre verde, que é o cristal verde. E vamos ver então o que a espiritualidade tem para 2 importantes acontecimentos, ou possíveis importantes acontecimentos na vossa vida. E como eu digo, lembrem-se que apesar de eu tentar trazer um tempo ou uma margem de tempo para estas situações surgirem na vossa vida, lembrem-se que a espiritualidade tem o seu próprio tempo. Às vezes o tempo em si quer dizer rápido ou uma coisa que ainda possa demorar a chegar até vocês. Não é exatamente o tempo que tem na carta, porque estas cartas trazem mesmo um tempo exato, mas a duração de curta duração ou de longa duração para que estas coisas surjam na vossa vida. Eu vou começar pelo pelo cristal transparente. A primeira opção é o cristal transparente e vou colocá-lo aqui para que ele fique bem identificado, ou então até trazê-lo aqui no meio para que vocês consigam ver. Eu vou utilizar estes 3 decks. Vamos fazer a invocação dos nossos queridos seres de luz, como eu sempre o faço. Eu não inicio qualquer tiragem sem invocar os nossos queridos seres de luz. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Vamos ver então o que é o primeiro possível importante acontecimento, o porquê ou o que poderá trazer a nível de energias, de atitude, de ação ou de emoções, e a margem do tempo, como ainda agora vos comuniquei. Vamos ver então o que é o possível acontecimento. Meus queridos seres de luz, mostrai-me então para o primeiro grupo qual o possível acontecimento para este
grupo em questão. Mostrem, por favor, de forma clara e precisa. A primeira, vou ter que afastar aqui um bocadinho o dedo porque não tenho espaço. A primeira situação importante ou acontecimento importante na vida deste primeiro grupo. Gratidão. Mostrem, por favor, qual é então o primeiro acontecimento importante na vida destes seres de luz. Gratidão profunda em meu nome e em nome de todos nós. Grata. Qual é o acontecimento, por favor, o primeiro acontecimento importante para este primeiro grupo? Qual poderá ser então este primeiro importante acontecimento para este primeiro grupo? Por favor, mostrem, por favor, o primeiro acontecimento. Gratidão. Oh, gente, estamos aqui a tocar. Olha, juro que me pareceu aqui um sinal de emergência. Juro que os meus telemóveis começaram a tocar. Vocês de certeza que sentiram, que ouviram o tom. Era um alerta. Era um sinal de alerta. Eu até... Deixa-me só verificar que é como se fosse um sinal de alerta quando há catástrofes. Nós aqui na Alemanha temos este tipo de aviso a nível dos telemóveis. Não sei se é um teste, porque eles estão a fazer testes de aviso para catástrofes, seja elas ambientais, seja elas de guerra, seja o que for. O que é certo é que o telemóvel, para vocês, meus queridos, tocou em algum tipo de alerta. Depois de ter saído a vossa carta está aqui, ainda não a mexi, não sei o que é, ok? Mas eu digo sempre que nada acontece por acaso, e principalmente quando nós estamos a falar e a conectar-nos com a espiritualidade. O primeiro grande acontecimento ou situação que pode surgir realmente nas vossas vidas, vocês têm a carta da intuição e de algum tipo de medo. Aqui este medo é quase que um medo inconsciente. Pode surgir aqui alguma situação, porque esta lua, se vocês repararem, ela, para além de se representar como uma lua cheia, é aquela lua meia avermelhada, meia amarela, aquela lua forte, intensa. E esta carta, neste deck do Lenormand, ela fala realmente da intuição e da conexão e de algum tipo de situação que possa trazer um medo inconsciente. Nós já vamos ver o que é isto. Porque o 32 somado dá 5. 5 são mudanças, acontecimentos inesperados. Mostra-me, por favor, o que é esta necessidade de estar atento, ou a intuição, e o porquê deste medo quase que do desconhecido, ou medo inconsciente, o não entender muito bem o porquê do vosso medo, ou não ter muita consciência. É quase como vocês não tivessem muita certeza do porquê do medo. Mostra-me, por favor, porque já está. Vocês têm aqui algum tipo de viagem. Viagem, ou realmente é como se surgisse algum tipo de movimento na vossa vida. E este movimento pode realmente vos causar o tal medo que ainda agora disse, que é um medo inconsciente, ou um medo em que a gente às vezes não é muito claro o porquê do nosso medo, o porquê da nossa incerteza, o porquê da nossa... Olha, e está a tocar outra vez, gente. Eu juro-vos que está a tocar outra vez os alarmes. Deixem-me só ver o que é.
algum tipo de alarme, alarme de emergência. Eu juro-vos que é outro alarme, é o alarme de emergência. O alarme de alerta, o alarme da tal intuição de estarem atentos. Se vocês estão para fazer algum tipo de viagem, gente, ou irão fazer algum tipo de viagem, algum tipo de mudança de vida, porque esta carta da carta da viagem, ela fala também da viagem da vida, o ciclo da vida, o desejo, porque o centro é quando nós temos o desejo de fazer algum tipo de mudança, de viagem ou deslocação. Estejam atentos à vossa intuição, porque o meu telemóvel, agora nem tocar os dois, só tocou um, o que está a filmar, e realmente há aqui algum tipo de mudança no futuro, porque vocês têm o 32, 32 somado dá 5, 5 na numerologia são mudanças repentinas ou situações inesperadas na nossa vida, e o 3 representa futuro, como é a carta do 3 de bastos, no futuro ou realmente a nível de movimento. Mostrem mais uma. Eu não quero alertar ninguém, mas o que é certo é que os telemóveis me alertaram a mim também. Vocês têm a carta realmente da união do Zusammenkunft, é quando vocês projetam a união em algo ou numa situação ou com alguém, porque esta carta do número 20, que se representar a carta do julgamento, na carta do tarot, o julgamento, é realmente um antes e um depois na vossa vida. Uma situação que vos leva realmente a uma jornada totalmente nova. Totalmente nova. Porque esta carta, número 20, ela fala realmente quase como se fosse de fazer algo de uma forma aberta, ou algo que é do conhecimento público, digamos assim, de conhecimento público, mas que também pode ter a ver com algum tipo de união de futuro. União de futuro pode ter a ver com relacionamentos, pode ter a ver com trabalhos, mas como eu digo, há aqui algum tipo de viagem ou algum tipo de mudança realmente de vida, à qual existe um desejo. O Sensor é um desejo, mas é um desejo quase que quando a gente deseja muito, não é aquele desejo de dizer assim, eu gostaria de, e ficamos à espera. Não, é quando nós temos aquela quase que, como o vício, a obsessão, o desejo, o querer quase a todo custo. Vamos ver com o tarot, gente. Eu vou tirar mais duas. Gente, o meu alarme está a tocar outra vez. Mostra-me pelo menos mais duas para eu entender o que é esta mudança ou esta viagem, o porquê deste primeiro grupo estar atento à sua intuição. E isto tem a ver com o futuro, gente. O Erfolgung e o Erfüllung é quando nós queremos realmente alcançar algo, conquistar algo, ter algum tipo de progresso, movimento, transformação na nossa vida. É uma carta de futuro, mas se repararem, é como se representasse quase a carta das nuvens nesta carta. Há que ter algum tipo mais de clareza. Se vocês têm algum tipo de mudança importantíssima na vossa vida, que realmente mostra um antes e um depois, antes de tomar qualquer decisão precipitada, tomem o vosso tempo. Mostrem-me mais uma. O 4 tem a ver com estabilidade, com equilíbrio, com balanço,
com o pé assente no chão, como eu digo. Mais uma, por favor. Mostra-me mais uma para esta situação, para esta primeira situação do primeiro grupo, por favor. Eu preciso de mais uma lâmina. E aí isto tem a ver realmente com um plano de vida. Um plano de vida é um projeto de vida. É um projeto de vida. Porque saiu-vos a carta de outra vez o número 5, que a árvore muitas das vezes tem a ver com o nosso crescimento, com o crescimento familiar, com as raízes, ok? As raízes, com a estabilidade. Eu não estou a dizer que será uma coisa negativa. Entendem o que eu quero dizer? Não é uma coisa negativa. Aqui não me mostra uma situação em que vos vai levar a um prejuízo não, é como se vocês tivessem que fazer esta mudança na vossa vida, porque é uma mudança significativa. Como eu digo, o número 5 é uma mudança significativa, é algo que pode chegar à vossa vida de uma forma demasiado inesperada, surpresa, à qual vocês terão que estar um bocadinho atentos à vossa intuição. Tenham também atenção ao medo, que às vezes é um medo meio que quando a gente não consegue identificar o porquê do medo, ok? Porque aqui a carta da Lua é o não conseguir identificar o porquê do medo em relação a esta situação do futuro, porque é algo que vos leva a uma situação do futuro, a uma situação de querer alcançar ou querer progredir em algo em relação ao futuro. Tem a ver com um plano de vida. Um plano de vida é quando nós realmente projetamos algo. Vamos ver com o tarot. Esta é a primeira situação. E olha que o telemóvel tocou 3 vezes, gente. 3 vezes. Por isso eu acredito sinceramente que esta situação para este primeiro grupo, se ainda não aconteceu na sua vida, está muito, muito iminente a acontecer algum tipo de oportunidade ou algum tipo de proposta, algum tipo de situação que fará com que vocês possivelmente tenham que fazer uma viagem ou uma mudança significativa na vossa vida. O medo, às vezes, é o medo do desconhecido. Por isso é que eu ainda agora falei a primeira carta, que é o medo que a gente não sabe muito bem porquê. Sigam a vossa intuição, porque a nossa intuição, na maioria das vezes, ela nos alerta e na maioria das vezes ela está sempre correta. Rainha de Espadas. Na Lua saiu-vos a Rainha de Espadas. A intuição. A Rainha de Espadas o que é? É tomar decisões realmente sem medo. Se há um medo, então parem para pensar um pouquinho mais. Ou se existir um medo em relação à situação que possa surgir na vossa vida, não tomem uma decisão precipitada. Tomem a decisão no momento em que sentir que a vossa decisão é clara, a informação é suficiente e então sim, tomem uma decisão sem uma base de medo. Porque uma coisa é a gente tomar uma decisão no medo, outra coisa é a gente tomar uma decisão consciente de uma certa incerteza do que a nossa decisão nos possa trazer a nível de desenvolvimento no futuro. Outra coisa é eu decidir no medo e baseada no medo. O que é esta viagem ou a viagem de vida, este desejo? Mostrem-me, por favor, o que é esta viagem, ou este movimento, esta nova fase. 5 de bastos. Esta situação realmente pode-vos deixar meio que em conflito. Em conflito. Seja um conflito com vocês próprias, ou com vocês próprios, ou o conflito que esta situação realmente traz à vossa vida, por causa da decisão que se tem que tomar
ou realmente é quase como se houvesse aqui o conflito em relação ou vou ou não vou, faço ou não faço. Por isso é que eu ainda agora falei, a Rainha de Espadas é a carta em que não devem agir precipitada, porque a Rainha de Espadas ela não age precipitadamente. A Rainha de Espadas ela age e atua perante a verdade, perante a certeza da sua própria decisão. O que é este futuro juntos, ou união de algum tipo de futuro? E é que é algo como se fosse algo público, é algo que vocês terão que toda a gente irá saber. Entendes? Por isso é que vocês se calhar têm que ter um pouco mais de atenção, porque há coisas que a gente decide e que se correm bem, se correm mal, são nossas, ninguém sabe, ninguém comenta. Esta situação é como se fosse realmente do conhecimento de muita gente. E por isso talvez o vosso medo, porque é uma decisão que vocês não poderão esconder, é uma decisão que muita gente terá conhecimento. Mostra-me, por favor, o que esta situação pública sobre este futuro, ou futuro ajuntamento, futuro parceria. Esta carta, normalmente, ela pode-me representar realmente unir de situações ou de pessoas. Roda da fortuna, gente. A roda da fortuna volta-me a trazer novamente as três questões que eu falei desde o início. A viagem, a mudança repentina e algo que é trazido por destino à vossa vida. Um ciclo novo. E como eu digo, é algo rápido, é algo meio que inesperado. Mostrem-me, por favor, o que este progresso ou este desenvolvimento. Mostrem-me, por favor, o progresso, o desenvolvimento. Oito de ouros é uma carta, e como eu digo, eu não sinto que seja um resultado negativo, mas é uma decisão que vocês têm que estar conscientes. Vocês têm que tomar uma decisão consciente. Mostrem-me, por favor, o que é este plano de vida, o crescimento e a saúde. Mostrem-me, por favor, o que é este plano de vida. São muitas. O plano de vida e o crescimento. Ai, são muitas, meu Deus. E vamos ver o tempo para esta situação surgir. E depois vamos à segunda situação. E há paz de espadas. Volta a falar informação. Estar atentos. Se envolver papéis. Porque há aqui algum tipo de realmente situação que chega até vocês. Se envolver papéis. Leiam as entrelinhas. Paz de espadas fala realmente em acordos, fala em assinaturas, fala em documentações. Entendem o que eu quero dizer? Por isso é que a vossa decisão deve ser feita baseada em uma segurança e não baseada em um medo a qual vocês não conseguem identificar se é um medo real ou ilusório. Por isso, para vocês tirarem as dúvidas do medo, que foi a vossa primeira carta, vocês realmente têm que ir a fundo da questão. E como eu digo, assinar papéis, ler tudo. Ler tudo. Há contratos, ler tudo. Não assinem à primeira. Não assinem à primeira, por mais que vocês sintam que vos traz prosperidade. Porque, como eu digo, é algo que traz realmente um crescimento, que traz uma mudança na vossa vida, um antes e um depois, um novo ciclo. Algo que pode ser realmente muito positivo, mas o tal alerta. Atenção ao acordo para não tomarem decisões precipitadas
e não tomarem decisões sem ter um mínimo de segurança ou um mínimo de certeza daquilo que vocês irão ter que decidir. É o conselho da espiritualidade, gente. Mostra ver o tempo. Mostrem-me, por favor, aproximadamente o tempo para esta situação. Para mim, com a roda da fortuna e o número 5 que vos saiu 3 vezes, 555, para mim esta situação não está muito longe de acontecer. Porque o 5 representa uma certa rapidez. Mostrem-me, por favor, o tempo. Já saiu. Saiu-vos outra vez o número 5, gente. Estão a ver aqui? O número 5. E esta carta diz-vos assim. É quase como se disseste: toma uma posição. Toma uma posição nesta situação. E segue a tua energia. Não é o medo, é a tua energia. Para mim o 5 poderia ser 5 dias, 5 semanas, 5 meses. Mas vamos ver se vos traz um tempo. Olha, desculpem que a carta caiu. Olha, eu não disse que é algo curto? 4 dias, 4 semanas. É o que vos diz a segunda carta. E esta carta indica realmente que é quase como se vocês tenham que tomar uma decisão ou contornar uma decisão entre a 4 dias e 4 semanas. Eu já vos tinha dito que isto não é uma coisa que está para demorar muito a acontecer na vossa vida. Talvez para alguns até já aconteceu. Por isso é que se calhar a espiritualidade trouxe aquele alerta que eu ainda agora falei do telemóvel, mas realmente há algo que vocês terão que decidir com segurança, e vocês darão realmente a volta à situação. Vocês conseguirão resolver ou tomar a melhor decisão pela carta que vos saiu do tempo. Realmente vocês poderão ter ou fazer a escolha mais propícia, digamos assim. É como se vocês possam realmente trabalhar de uma forma a trazer uma solução positiva em relação a esta proposta. Vamos ver qual é a segunda situação que vos possa surgir. Mostrem-me, por favor, segunda situação. Qual a segunda situação que poderá surgir para este primeiro grupo? Mostrem-me, por favor. Mostrem-me, por favor, qual o segundo acontecimento importante. Qual o segundo acontecimento importante para este primeiro grupo? Qual, por favor, o segundo acontecimento importante para este primeiro grupo? Gratidão. Mostrai-me, por favor, de forma clara e precisa. O segundo acontecimento. Acho que vou tirar pela minha intuição, porque as cartas estão a demorar muito a saltar e o vídeo ficará muito longo. Ok. Mostrem-me, por favor. O segundo acontecimento, vocês têm a cartinha dos ratos. Novamente, 23 dá 5. Esta carta fala em algum tipo de pensamento desgastante ou algum tipo de perda que poderá existir, ou estar em dúvida. Daí o tal desgaste do pensamento. Ter a perspectiva de uma águia para esta segunda situação.
Porque o resultado de toda esta situação, vocês vão ver quase como se fosse o resultado da situação passado 9 meses. Passado um ano, aproximadamente. O ente vínculo. O ente vínculo é o desenvolvimento desta situação. 9 meses. Pode envolver situação financeira, e a conexão de almas. E eu digo que aqui a vossa energia é o destino, olha. Destino, karma e algo que vocês têm que viver, têm que fazer. Aufgaben é quando nós temos um trabalho a fazer. É algo que tem que ser feito por vocês. Esta segunda situação, é como eu digo, eu acho que ela pode estar um pouco interligada com a primeira situação que eu ainda agora vos falei. Por isso é que vocês têm que estar muito seguros, porque vai haver aqui um esforço. E este esforço realmente vocês só irão notar passado os 9 meses, como está aqui 9 meses ou um ano. É como se não é uma coisa que vocês vão ter o progresso ou ver o vosso objetivo logo a correr. A nível da segunda situação, como ainda agora vos falei, há algo que vocês podem estar meio preocupados. Há uma situação que vos trará algum tipo de preocupação, que fará com que vocês fiquem meio que em dúvida ou estejam demasiado pensativos, como se fosse um 9 de espadas, demasiado pensativos, demasiado preocupados, talvez em relação à situação em si, ou em relação a algum tipo de perda, à qual vocês devem ter uma perspectiva de águia, uma perspectiva de pássaro. O que é? É ver a situação fora deste pensamento de dúvida ou fora deste pensamento de perda, deste pensamento negativo. Ver acima deste pensamento negativo ou desta situação que possa trazer algum tipo de insegurança, para que vocês tenham uma visão abrangente sobre a situação. Porque esta situação ou esta conclusão, este resultado final, vocês realmente só irão ver o desenvolvimento com uma certa distância. Como eu digo, aqui nesta carta fala dos 9 meses. Pode realmente envolver questões materiais ou financeiras. Imaginem que vocês, ainda agora vos falei, há aqui uma mudança de vida. Ou há algum tipo de contrato, aliança, que vocês, antes de fazer, têm que ver todos os prós, todos os contras. Que com o desenvolvimento, ou esta situação com o desenvolvimento, pode trazer algum tipo de dúvida. Será que eu tomei a melhor opção? Será que este contrato foi o melhor para mim e tudo mais? Porque vocês podem não ver a tal dificuldade inicial. Pode fazer com que vocês não vejam que que esta situação tenha sido positiva para vocês, mas o que é certo é que existe realmente a entrada do dinheiro e a união de alma. Uniões de alma. É quase como se fosse o 2 de copas, estes peixinhos. Mostra-me, por favor, com o tarô, o porquê destes ratinhos. Os ratinhos, vocês têm o cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas tem realmente a ver com a proposta, com a oportunidade. É como se vocês fiquem meio que em dúvida acerca de algum tipo de oportunidade, algum tipo de proposta, principalmente emocional. Vocês fiquem a tal dúvida. Mostra-me que esta perspectiva de pássaro ou de águia, para mim é uma águia que está aqui. Cavaleiro de bastos, um movimento. É como se vocês realmente tenham que olhar numa perspectiva longe do problema, longe da situação, para que vocês se consigam movimentar. Ou para que vocês consigam realmente ter a garra. Porque o cavaleiro de baixo nesta carta é quase como se fosse o impulso. O impulso. E o movimento. Mostra-me que este vínculo, este resultado e os 9 meses.
Vocês têm a carta do diabo. Mostra-me aqui a carta das finanças. A lua. E a carta da união. O 7 de bastos. Gente, a nível desta segunda oportunidade, não é da oportunidade, desta segunda situação que pode surgir na vossa vida, ela realmente pede muita atenção, muita perspicácia, ver as coisas realmente de uma forma ou numa perspectiva diferente. Porque, como eu vos digo, pode envolver questões financeiras, pode envolver realmente algum tipo de proposta ou união emocional. Eu ainda agora falei que há aqui uniões de almas, à qual poderá haver uma certa perda financeira ou um prejuízo financeiro, mas vocês só realmente terão a noção quase que eu não queria dizer do erro, mas tipo, só terão noção realmente depois, 9 meses depois, é que vocês terão quase que a noção ou a consciência. Porque esta lua está a chorar, gente, e ela caiu em cima do dinheiro. Pode haver realmente aqui algum tipo de perda, como eu digo, material. E por isso vocês têm que definir. 7 de bastos é a definição, é a imposição dos nossos limites e dos limites do outro. É cortar ou delinear muito bem posicionamentos nesta situação e principalmente nesta conexão, porque é uma conexão emocional. Pode ter a ver com a primeira questão? Sim. Mas para outros será situações totalmente diferentes. Pode ser que nesta mudança de vida surja aqui, para além de um contrato profissional, digamos assim, esta mudança traga como se fosse outra oportunidade na vossa vida, emocional. Aqui é emocional, gente. Aqui é emocional. Que de alguma forma não será de todo favorável para vocês. Aqui é favorável, só que vocês têm que ter atenção. Aqui já não é tão favorável. Vamos ver o tempo para esta segunda situação. Vocês podem ficar na tal medo da escolha por causa do lado emocional. Por isso é que eu digo, aqui é como se houvesse um projeto futuro ou algum tipo de progresso, de conquista no futuro que envolve contratos. Que envolve contratos ou papéis, documentos, como eu digo aqui, a tal atenção. Mas aqui é o lado emocional. Tem 12 semanas, e eu digo que é depois realmente deste início, porque 12 dias, 12 semanas é depois, é como se vocês primeiramente entrem nesta fase, um novo contrato. Aqui eu sinto mais o lado profissional ou realmente um novo plano, um novo projeto de vida. E dentro deste novo projeto de vida é como se surgisse depois, pouco tempo depois, porque nós temos 4 dias, 4 semanas e depois temos 12 dias, 12 semanas, é como se pouco tempo depois possa realmente surgir algo a qual vocês devem ter um pouco de cuidado, porque vai envolver o vosso lado emocional e que pode trazer algum tipo de prejuízo financeiro. Imaginem que vocês tomam uma decisão a nível de trabalho, vocês vão focados em ganhar, em prosperar e tudo mais.
entre esta mudança vocês conhecem alguém e começam a perder o foco sobre o vosso projeto inicial. Pode envolver também esta questão, ok? Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem, estejam atentos aos contratos e depois destes contratos, depois desta mudança ou deste movimento na vossa vida, estejam atenção a qualquer tipo de proposta emocional, porque poderá fazer com que de alguma forma haja um certo prejuízo financeiro. Ou vocês perdem o foco do vosso plano inicial, do vosso desejo inicial, ou realmente pode ser alguém que, em vez de trazer algo para acrescentar na vossa vida, vem para realmente trazer algum tipo de prejuízo na vossa vida, mas vocês só depois irão ter a noção com o passar do tempo. Ok? Vamos à segunda opção, ao cristal amarelo. Vamos ver o que é que a espiritualidade tem para este segundo grupo. Mostrem, por favor, meus queridos seres de luz, mensagem para o segundo grupo. Mostrem, por favor, o segundo grupo. Mensagem, por favor, para o segundo grupo. Acontecimento importante. Primeiro acontecimento importante. Primeiro acontecimento importante para este segundo grupo. Gratidão. Mostrem, por favor, qual o primeiro acontecimento importante que este segundo grupo deve estar consciente. Olha, vocês têm a carta da bússola. Esta carta é a carta da bússola. Aqui fala de um certo crescimento dentro de vocês próprios. Esta carta da bússola é quando nós nos temos que nos centrar a nós. Há um aumento da nossa concentração, há um aumento dentro de nós de saber que caminho a seguir. Entendem? Porque a carta da bússola é quando nós interiormente e a nossa força interior nos indica a direção na nossa vida. É o conhecimento interno sobre o caminho a seguir e realmente o aumento do vosso eu superior. Mostrem-me que mais, por favor. Mostrem-me que mais, por favor. Para este segundo grupo. O que é que tem a ver este direcionamento? Entre mundos. Vocês entre mundos realmente vocês vão escolher o mundo realmente ao qual vocês sentem que pertencem. Por isso é que vos saiu a bússola e a tal direcionamento interno que vocês irão ter através da vossa essência, do vosso eu e não com a interferência dos outros. É como se neste momento, se vocês estiverem ou irão estar, que já vamos ver o tempo, estejam numa situação entre dois mundos, duas escolhas, duas situações, duas oportunidades, vocês vão seguir aquilo que realmente vocês sentem dentro de vós que é o caminho a seguir. E não através das opiniões dos outros ou através daquilo que os outros possam dizer que é o melhor para vocês. Vocês vão fazer uma escolha por vocês próprios e realmente que vocês sentem que é realmente o melhor para vocês, sem interferência de A, B, C ou D. Tem a ver com o trabalho. Pode estar a ver imaginem que vocês estão numa profissão ou numa empresa, existe aqui algum tipo de nova proposta, novo trabalho, novo posto de trabalho, à qual vocês realmente irão tomar a decisão feita por vocês e não pelo tempo que vocês estejam já dentro da firma onde estão ou dentro da profissão que vocês estão. É como se vocês realmente tomassem uma decisão muito direcionada àquilo que vocês sentem que devem estar ou que irão fazer. Entendem?
mas envolve realmente profissão e posto de trabalho. Mostrem-me que mais. Mostrem-me que mais, por favor, para este segundo grupo. Oh, boas notícias. Eu digo que há aqui uma mudança a nível profissional ou a nível de questões de trabalho. Imaginem que vocês estão desempregados. Por isso é que há entre dois mundos. É entre duas situações. É entre eu estar a trabalhar e eu estar desempregado. É eu estar dentro de uma firma e ter-me que mover para outra. É eu estar numa profissão e ter que mudar de profissão. Mas é algo positivo, porque vocês têm a boa notícia. Vocês têm a boa notícia, vocês têm o desenvolvimento positivo e a libertação, que é o que representa esta carta. Linda esta energia. Muito boa esta energia em questões da vossa área profissional. Olha, a carta do presente, do convite e da autovalorização. Eu acredito que vem aqui realmente algo que vocês sentem que está mais de acordo com vocês. Vocês podem ser realmente convidados para outro tipo de trabalho, outro tipo de empresa, outro tipo de profissão, à qual vocês, para além disso, é como se vocês sentissem valorizados ou sentissem que esta mudança será realmente muito positiva para vocês e quase como um presente. Pode vir realmente como algo inesperado ou vocês sentirem que realmente é um presente esta oportunidade. Fico feliz por vocês, parabéns, parabéns. Nós já vamos ver um tempo para esta situação poder surgir na vossa vida. Linda a vossa energia. Adorei este primeiro acontecimento, o que me mostra realmente que é como se vocês conseguissem ter aqui algum tipo de reconhecimento, a carta do carro, reconhecimento, triunfo, vitória, mudança. Mostrem-me, por favor, o que é esta escolha pessoal, porque é quase como se vocês seguissem realmente a vossa bússola interior, a bússola que vocês sentem. É como eu digo, independente de vocês estarem 20 anos num trabalho, vocês vão escolher através da vossa bússola interior. Independente dos anos, independente da profissão, independente de tudo, vocês vão seguir aquilo que bater mais forte dentro de vocês. Porque é algo que realmente traz felicidade, traz algum tipo de libertação, traz um desenvolvimento positivo à vossa vida, é um presente, é um convite e além de tudo é como se vocês sentissem uma autovalorização, um reconhecimento. Vocês têm o 4 de bastos, eu tenho o deck ao contrário, gente. Vocês têm o 4 de bastos. Eu acho que realmente vocês vão fazer a tal bússola interna muito seguros, muito estáveis, muito centrados, como ainda agora vos falei, a bússola é o centrar-nos em nós e naquilo que realmente a gente quer e não naquilo que os outros pensam e na opinião dos outros, porque quando a gente, para a maioria de vocês que está num trabalho, as pessoas o que é que vão dizer? Vais largar um trabalho fixo ou um trabalho seguro para algo que pode não correr bem. Vocês vão dizer assim, eu vou seguir aquilo que eu sinto que tenho que seguir. Com muita estabilidade e com muita segurança. Parabéns. Entre mundos. O que entre mundos me pode dizer realmente áreas também muito distintas. Lugares de trabalhos muito distintos. Porque entre mundos é como se juntasse o céu e a terra. É como se juntasse a noite e o dia. Por isso é algo distinto e por isso é que vocês vão seguir aquilo que vocês sentem que devem seguir e não tanto as opiniões dos outros. Vocês têm a roda da fortuna. Eu não estou a utilizar invertidos, gente, porque nesta mensagem eu não quero invertidos e eu não sinto a necessidade de realmente utilizar invertidos. A roda da fortuna é realmente o convite, porque olhem, 55 somado dá 10 e ela cai na roda da fortuna. A roda da fortuna é o número 10 e o 55 é o número 10. Há aqui realmente
como eu digo, uma mudança significativa, que vem por vocês até o tal convite, de uma forma se calhar inesperada, o tal convite, o tal presente, mas que realmente há uma mudança significativa a nível de questões de trabalho, como eu digo, entre mundos pode ser realmente áreas diferentes, empresas diferentes, às vezes até locais diferentes, mas que o desenvolvimento é positivo. Vamos ver com o tarot. O que é este lado profissional e o trabalho? 6 de ouros, a recompensa. 6 de ouros é a carta da recompensa, do presente, do mérito. Lindo. Há aqui realmente algum tipo de ajuda ou situação que vem até vocês, porque esta carta é união. E o 6 de ouros é sempre aquilo que nós damos e aquilo que nós recebemos, certo? Lindo, amei, estou a amar a vossa energia. Mostrem-me, por favor, que é esta boa notícia, o desenvolvimento positivo, aí quase que a libertação, porque diz mesmo a Biframe, é a libertação. 3 de copas, anúncios e celebrações, gente, anúncios felizes e celebração, festejos com esta boa notícia. Mostrem-me, por favor, o que é este presente e este convite. Mostrem-me, por favor, o convite e o presente. Mas isto tem muito a ver com o lado realmente profissional. Profissional e trabalho. As de ouros! O início. 5 estrelas, gente. 5 estrelas. A vossa bússola vai estar bem direcionada. Bem direcionada. Vamos ver quando é que isto poderá realmente surgir nas vossas vidas. Fico super feliz por vocês. Super mesmo. Eu já escolhi a minha opção, não foi esta. Não foi esta a minha opção. Mas fico muito feliz por este segundo grupo. Mostrem-me, por favor, o tempo para esta situação surgir na vida deste segundo grupo. Depois deixem os vossos comentários, gente, no momento em que surgir estas oportunidades realmente, e tomem posse, que é para vocês. Vocês têm a carta número 5, mas não traz um tempo, ela só diz realmente seguir a vossa energia e tomar um posicionamento. Toma um posicionamento e segue a tua energia, é um conselho. Mostra-me que mais, por favor, o tempo. Um tempo aproximado para esta situação surgir na vida destes seres de luz. Gratidão, meu Deus, gratidão por ser transportador de tão boa notícia. Mostrem-me, por favor, um tempo para esta situação poder surgir. Vocês têm 10 dias, 10 semanas e vocês têm a carta que diz: vocês irão começar tudo outra vez, ou tudo novamente, é o começar de um zero. E vocês têm a carta número 10, que é a roda da fortuna, que é o entre mundos, que ainda agora eu falei aqui, e saiu-vos a carta número 10, que vocês irão começar tudo a partir do zero, ou tudo novamente, entre 10 a 10 dias a 10 semanas. Lindo! Vamos à segunda situação que vos pode surgir. A primeira é excelente. Mostrem-me, por favor, o segundo acontecimento. Mostrem-me, por favor, o segundo acontecimento. Segundo acontecimento, por favor, para este segundo grupo. Gratidão. Mostrem-me, por favor, o que poderá surgir o segundo acontecimento. O possível segundo acontecimento. Gratidão. Vocês têm a carta de soltar algo, a necessidade talvez de soltar algo. Ou de iniciar algo.
Há uma mudança. O número 9 é a conclusão de algo, porque o 54 somado dá 9. 9 é aquele quase último passinho que falta para concluir algo. Na numerologia é realmente o fim e o início de algo novo. Há uma transformação, digamos assim, porque há uma borboleta em cima da mão desta pessoa, há uma transformação. Por isso é que eu digo, a transformação leva um ciclo, um início novo na vossa vida. Mostra-me que mais, por favor, porque este segundo acontecimento, mostra-me, obrigada. Pode ter a ver com... gente, aqui pode ter a ver com algum tipo de falsidade, algum tipo de engano. Porque esta carta da raposa, ela fala da mentira, fala do engano ou da autossabotagem, do auto-engano. Vamos ver o que mais. Ou vocês realmente deixarão para trás pessoas ou situações que de alguma forma vocês vão descobrir as suas máscaras. As suas máscaras. Vocês têm a carta da viagem ou mudança. Deslocação, mostra muito mais. Afastamento. Afastamento desta raposa. Vocês vão se afastar. São muitas, gente. São muitas, meus queridos. Vocês vão se afastar de alguém falso. Alguém que pode, para além de ser mentiroso, enganador ou enganadora, independentemente do sexo, ou de uma situação à qual vocês se sentem realmente que de alguma forma enganados, vocês vão se afastar. E vão se afastar com uma certa até teimosia. Com a teimosia quando a gente não volta atrás na nossa palavra, independentemente de todas as pedidos de desculpas que possam surgir. Porque saiu a carta da teimosia, carta do ego. Vocês poderão realmente agir meio que quase que na raiva, de não querer ceder. Olha, e saiu-vos a carta realmente de libertar. Vocês vão se libertar de uma situação enganosa. Porque é algo que é necessário. Esta carta diz mesmo, é necessário uma solução. E que esta solução, de certa forma, é como se traz até vocês uma estagnação. Como eu digo, ou uma situação, ou pessoas. O que é certo é que vocês vão tomar uma decisão muito casmurra, digamos assim. Casmurra, de forma a soltar esta situação, porque vocês vão sentir que realmente é necessário desamarrar este nó, desamarrar esta estagnação, este impasse nesta situação na vossa vida, porque é algo que vocês sentem que há deslealdade ou não há verdade. Mostrem muito mais, por favor, com o tarot. Mostrem-me, por favor, que esta finalização, para mim é uma finalização, o deixar, o soltar é uma finalização. É uma finalização. É uma finalização para realmente iniciar algo novo. As de copas é dizer, ok, é suficiente, eu agora quero uma nova experiência, uma experiência mais verdadeira, uma experiência mais sincera, mais justa, mais equilibrada. Mostra-me o que é a raposa, por favor. A mentira, o engano. Mostra-me, por favor, o que é esta mentira, o engano. Eu digo que vocês realmente vão para algo novo. As de copas, as de bastos, na vossa mensagem. O que me mostra realmente que seja lá o que for esta situação à qual vocês de certa forma se sentem prejudicados,
vocês vão deixar realmente para trás, vocês vão iniciar realmente algo totalmente novo. E eu já vos tinha dito com esta carta do burro, que é a carta da teimosia, a carta do ego, é quando a gente está irredutível a escutar ou a aceitar algum tipo de pedido de desculpa ou algum tipo de justificação. Mostrem-me, por favor, o que é esta viagem. Para mim, a viagem aqui é o afastamento. É a distância. 6 de copas. É o afastamento de alguém que realmente faz parte da vossa vida. 6 de copas é alguém que faz parte da vossa vida. E é como se houvesse realmente um afastamento para poder iniciar algo novo. Mostra-me que esta teimosia, o ego e a teimosia, Rei de Bastos, o domínio. O Rei de Bastos é aquele rei que diz chega e não volta atrás. É o ego, que representa o leão, o signo de leão. O que é que a gente fala mais na astrologia? É o ego. São pessoas muito autocentradas e realmente vocês vão utilizar a vossa domínio, a vossa garra nesta decisão. Não vão retroceder. Porque vocês realmente sentem que é necessário uma solução a este problema, a esta estagnação. O equilíbrio. Vocês vão resolver esta situação para realmente equilibrar. 2 de ouros para equilibrar. Vamos ver o tempo desta situação. Quando poderá surgir esta situação? Mas há algo que vocês realmente vão soltar, sentem que têm que soltar, que têm que solucionar, porque de alguma forma sentem que é uma estagnação na vossa vida, que é algo que realmente não é positivo para vocês, ou que alguém não é sincero, não é justo, não é equilibrado com vocês, e vocês vão, sem olhar atrás, afastar-se desta situação ou desta pessoa. 3 semanas a 3 meses. E a carta fala realmente procurando a mudança. Procurando a mudança, e é a carta dos 3 semanas a 3 meses. Procurando por uma mudança. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Vamos ao nosso terceiro grupo. Vamos ver o que é que a espiritualidade quer trazer como informação ao terceiro grupinho, à pirâmide verde. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários, de fazer a partilha se vocês sentirem que devem partilhar com alguém que necessita escutar estas mensagens. E para quem é novo no canal, o meu muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Susana. Se sentirem a conexão com a minha energia, com a energia da espiritualidade, subscrevam, ativem a campainha das notificações para que vocês sejam sempre alertados de novo conteúdo no canal. Vamos ver então a mensagem para o grupinho número 3. Meus queridos seres de luz, mostrem-me por favor a mensagem para o grupo número 3. Mostrem-me por favor a mensagem para a pirâmide verde. O que é que este terceiro grupo necessita de saber? O que é que este terceiro grupo precisa de saber? Duas situações importantes. Mostrem primeiramente a primeira situação importante para este terceiro grupo. Gratidão. Qual é a primeira situação importante que este terceiro grupo deve estar atento ou de realmente obter como informação? Vocês têm a carta do stress. Pode haver aqui a surgir algum tipo de situação na vossa vida que traga algum tipo de ansiedade, algum tipo de stress. E esta carta fala como o pensamento em carrossel, é como se fosse um nobre de espadas. Quando a gente pensa,
e tenta encontrar uma solução a algo que pode trazer aqui algum tipo de ansiedade, stress e que faça com que vocês estejam muito pensativos, mas é pensar na mesma coisa, porque o pensamento em carrossel é pensar na mesma coisa. Mostra-me que mais, por favor, por esta primeira. Eu vou apanhar a cartinha que caiu. E há aqui algum tipo de um certo medo. Vocês têm a carta do medo, da intuição e do medo meio que desconhecido. E saiu-vos a carta do presente e do convite. Gente, aqui pode surgir para este terceiro grupo algum tipo de presente, oferta, surpresa, convite, a qual vocês ficarão realmente em stress, em ansiedade, em pensar se devem aceitar ou não. Porquê? Porque a carta do meio é a carta da intuição e a carta daquele medo desconhecido, da gente sentir o medo, mas não sabe muito bem de onde vem o medo ou porquê que a gente tem o medo em relação à situação. Daí a tal ansiedade e o tal stress e o pensamento repetitivo sobre esta situação. Isto pode ter a ver com algum tipo de oferta, sou sincera, oferta romântica. Porque saiu-vos a carta dos peixes neste deck é a carta da união, da conexão de almas. O que me mostra que há aqui realmente algum tipo de convite, proposta, presente, oferta, que pode envolver parcerias emocionais, como um namoro, como um noivado, como um casamento, como viver junto e por aí fora, a qual vocês, a vossa intuição, há um medo, ou intuitivamente vocês poderão sentir um medo em relação a esta proposta e à decisão ou ao resultado desta situação ou da vossa decisão sobre esta situação. Não há muita segurança, digamos assim. Mostrem-me mais uma, por favor. Preciso de mais uma. A carta do homem. Há aqui uma proposta vinda por uma pessoa masculina. E esta leitura tem a ver com romance. Propostas, como eu digo, ou de namoro, ou de viver juntos, ou de casamento, a qual esta proposta é como se vos deixasse muito ansiosos, muito estressados ou estressadas, a pensar muito nesta oferta, neste presente ou neste convite, porque é como se vocês intuitivamente houvesse um medo, um alerta quase que desconhecido. Às vezes é quando a gente tem uma certa... A gente não consegue identificar muito bem o porquê do medo ou o porquê da incerteza que aquela situação nos causa. Vamos ver com o tarot. Mas aqui para este terceiro grupo fala-me em algum tipo de oferta romântica, relacionamento. Mostrem-me, por favor, o que este stress ou esta ansiedade, este pensamento em carrossel. 5 de ouros. 5 de ouros, gente. É realmente não estar seguro ou segura, porque o 5 de ouros é uma carta em que a gente ou tem medo de ser abandonado, ou realmente há aqui uma escassez. Imaginem que vocês estão num relacionamento, porque isto é um relacionamento que está aqui. Imaginem que vocês estão num relacionamento
e que este relacionamento com o 5 de ouros é um relacionamento que vocês sentem que é mais negativo do que positivo. Aonde a entrega, ou o dar e o receber, não é equilibrado. Aonde há mais contras do que prós. Entendem? E esta proposta chega à vossa vida para tornar as coisas ainda mais sérias, a um nível mais avançado. Se as coisas já não estavam bem, vocês estão com medo, ou poderão realmente ficar com medo, se aquilo que vocês têm neste momento, que é pouco, que é o 5 de ouros, que é pouco, é o suficiente para arriscar ou aceitar uma proposta a nível do futuro, ou de união do futuro, o que faz todo o sentido. Mostra-me que é esta intuição, porque há aqui uma sensação de escassez, de pobreza emocional, pobreza de entrega, pobreza de carinho, seja o que for, há uma pobreza, há uma escassez. E é quase como se vocês talvez avaliem desta forma esta proposta, e daí, por mais que vocês amem e queiram aceitar esta proposta, há o tal pensamento em carrossel, a tal avaliação de tudo aquilo que vocês já têm até ao momento, se realmente é a melhor opção aceitar esta proposta, ou esta oferta, este convite. Porque há aqui uma união. Há aqui uma união, seja ela de que tipo for. A Lua, vocês têm a Rainha de Copas. Vocês estão a proteger o vosso coração, independentemente de serem homens ou mulheres. Rainha de Copas neste deck é alguém que tem a copa presa ao seu coração, junto ao seu coração. Ela abraça o seu coração. É como se dissesse assim: não, eu intuitivamente eu sei que tenho que guardar o meu coração, eu tenho que proteger as minhas emoções. Porque há aqui um certo medo de realmente soltar esta copa, ou de entregar esta copa. É como ela faz-me lembrar o 4 de ouros, quando a gente tenta realmente guardar, proteger, segurar o presente ou a oferta. 2 de copas, e estou a dizer que isto é relacionamento, gente. Há aqui uma promessa, estão a ver? Há aqui os 2 dedinhos mindinhos entrelaçados, há uma promessa, o convite é uma promessa, é um vínculo, eu como digo, seja de que tipo e de que forma for. A conexão de almas, 6 de bastos, a vitória, a celebração, a festa. Aqui há uma festa, aqui há um convite de festa, há um convite de celebração, como eu digo, ou é um noivado, ou é realmente um casamento, ou é viver juntos, mas é um upgrade desta relação, à qual a pessoa que está a ver este vídeo não tem a certeza se o que tem neste momento nesta relação é o suficiente, ou transmite a segurança suficiente para aceitar este convite. E o homem traz o 10, a questão do 10 de ouros, que é realmente família, que é o juntar os trapinhos. A decisão é vossa, gente. Vocês têm que clarear a vossa aqui se realmente esta escassez que existe, ou esta pobreza, como eu disse, de entrega, ou de emoções, ou de tempo, seja qual for a escassez que existe no vosso relacionamento, se realmente vocês sentem que esta união, ou que esta decisão de união, porque há aqui uma união, poderá ser favorável ou não. Vamos ver quando é que chega esta proposta até vocês? Ainda não parti. Ainda não parti para o terceiro grupo, por favor. Mostrem-me, por favor, quando virá esta proposta, ou quando surgirá esta proposta. Mostrem-me, por favor, quando surgirá esta proposta, ou este convite. Vocês têm 12 semanas, 12 meses.
E a carta diz: procura o teu centro. Procura o teu centro. Find your center. É como se dissesse: procura o teu centro, porque esta decisão tem que ser feita primeiramente com esta libertação da vossa ansiedade, do vosso pensamento, do que é esta escassez, como ainda agora eu falei, porque esta situação realmente, se o convite já existiu, é como se vocês, se calhar, talvez daqui a 12 semanas, 12 meses, haja uma conclusão. Para aqueles que ainda não surgiu esta proposta ou este comunicado, dentro de 12 semanas a 12 meses, vocês obterão este comunicado. Mas vocês têm que estar centrados na decisão. Vamos ao segundo acontecimento. Mostrem, por favor, o possível segundo acontecimento para este terceiro grupo. Já saíram duas. Saiu-vos a carta um ciclo que se fecha, algo que se completa, um ciclo que se fecha, algo que chega ao fim, completa, chega ao fim, mas que traz uma mudança positiva ou uma mudança mesmo. Casa, país, uma mudança mesmo. Um Umzug é quando nós saímos de um lugar para outro, porque este deck é alemão. É quando eu mudo de casa, ou quando eu mudo de cidade, ou quando eu mudo de país. É o que indica aqui, mas é uma mudança positiva. Mas há um ciclo primeiramente que vocês completam. Há um ciclo que se fecha, que se completa. Que pode trazer algum tipo de dúvida, pensamento de dúvida. O Zweifel é quando a gente está inseguro, está entre a espada e a parede, digamos assim. Entre a espada e a parede. O nosso pensamento está entre a espada e a parede. Entre a insegurança, é um pouco da insegurança. Porque vocês fazem aqui uma mudança, ou irão fazer uma mudança, como eu digo, uma mudança positiva, mas que pode envolver não só a mudança para vocês, pessoa, mas a mudança, como ainda agora falei, casa, cidade ou país, porque esta carta Umzug em alemão representa isso. Casa, país ou cidade. E isso pode trazer uma sensação de perda, de deixar para trás, ou ter que deixar para trás algo que para vocês pode ser deixar um sentimento de perda, o tal depois o pensamento meio que incerto. O Zweifel é quando a gente realmente está entre a espada e a parede, é quando a gente às vezes sabe que tem que fazer e não quer fazer, por exemplo, ou quando a gente até sabe que vai para melhor, mas o facto de ter que deixar algo que de alguma forma nos traz uma satisfação, ou emocional, ou seja que for, a gente tem pena de deixar para trás. É esta a energia que eu sinto nos ratos. E eu tento explicá-la da melhor forma que eu consigo. Porque este deck do Lenormand, ele tem imagens parecidas com o tradicional Lenormand, mas ele tem as palavras-chave, o que ele traz um pouco de significado diferente a cada lâmina. Traz as nuvens, e as nuvens é a falta de clareza. É a falta de clareza, é o não conseguir ver de uma forma clara. E eu acho que isto tem a ver realmente com os ratinhos, com a carta dos ratinhos. Não tanto pela situação em si, pelo ciclo novo ou pela mudança, mas mais pelo sentimento. Para mim tem muito mais a ver com o sentimento. É quando realmente a gente sabe que tem que fazer, mas até não queria, mas
eu não sei como é que eu vou explicar, é quase como a gente sentisse o dever, pode ser o dever perante a vontade, pode ser realmente a certeza do melhor perante aquilo que a gente tem que deixar para trás. Mostrem-me mais uma. Ou no início vocês podem ter muita incerteza em relação a esta mudança, se realmente será positivo ou não, entendem? Oh meu Deus, caiu! Oh, e a carta do coração! Gente, esta mudança pode ter a ver com o coraçãozinho, ou pode-vos levar ao coração. Ai, que lindo! Gente, não tenham tanta dúvida. Vocês têm a carta do amor e a carta da força do coração. Ela representa o amor, a força do coração, e ela tem aqui uma joaninha, que é a sorte. E eu acredito que esta mudança realmente será muito positiva para vocês e que vocês até poderão encontrar a plenitude emocional, o amor da vossa vida, ou a força do coração, que às vezes é quando a gente realmente não tem certeza na nossa mente, mas o nosso coração diz, vai, é o melhor. É o que me indica nesta vossa mensagem. Vamos ver o que é o tarot. Gostei das vossas energias. Gostei. Para quem tem esta opção, esta situação aqui do pedido de namoro, do casamento ou do noivado, pode ser este ciclo novo, gente, que não há muita certeza, mas o que é certo é que até pode surgir algo muito positivo. Mas como eu digo, vocês primeiramente têm que clarear ali a vossa mente, os vossos medos. Porque há um ciclo que se começa. Aqui há um ciclo e uma mudança positiva. Vocês têm o 5 de bastos. O 5 de bastos, a nível de completar algo ou realmente de um ciclo que se fecha, é deixar para trás realmente algum tipo de conflito, de competição, de briga, de confusão. Há algo que vocês realmente fecham e que tem a ver muito com a energia de conflito, porque o 5 de bastos é uma carta de conflito, seja um conflito interno nosso, seja um conflito de outras pessoas. Vocês fecham completam algo que era ou que trazia até vocês algum tipo de conflito. Mostrem-me, por favor, o que é esta mudança positiva. Mostrem-me, por favor, o que é esta mudança positiva. Vocês têm a carta do diabo. Eu estou a dizer que vocês, esta mudança positiva tira-vos realmente de algum tipo de situação negativa, ok? Ou tira-vos, ou afasta-vos, ou liberta-vos de uma situação negativa. Por isso é que esta mudança é positiva para vocês. E esta mudança, como eu digo, pode envolver viagens, como casa, carro, casa, cidade, como ainda agora falei. Porque este mundo, este ciclo que se completa, é um ciclo de competição, é um ciclo de conflito. De conflito. Que vocês... Eu acho que aqui esta carta da nuvem e a carta dos ratos, ela tem muito mais a ver realmente com aquilo que vocês terão que deixar para trás. Mas acreditem que vocês vão deixar para trás e vão encontrar algo melhor. Mostrem, por favor, o que é os ratinhos, a perda e o pensamento entre a espada e a parede. Mostra-me o que é, por favor, esta perda e o pensamento entre a espada e a parede. Imperatriz, gente. Imperatriz, não tenham tanta... porque aqui a Imperatriz pode-me falar em duas situações. Vocês podem realmente, ou isto envolve deixar para trás filhos, porque aqui pode-me falar em questões de mães, às vezes deixar filhos, isto é, haver uma distância, como eu disse, como há uma mudança de casa, ou de cidade, ou de país, pode haver uma distância a nível familiar, principalmente de filhos. Como também pode ter a ver com questões que envolva, a gente tem que dizer a verdade, que envolva algum tipo de perda de mãe, que faz com que vocês, a tal
tal obrigação que ainda agora falei aqui, que era o dever, que vocês poderão ter que fazer algo pelo dever e não por aquilo que vocês realmente gostariam de fazer, e por isso a tal sensação de perda ou de deixar para trás algo. Mas é algo positivo, porque a Imperatriz também fala-nos de algo realmente novo, próspero na vossa vida, um novo início. Mostra-me que esta nuvem, a falta de clareza, mostra-me que esta dúvida ou a falta de clareza, o que é esta dúvida ou a falta de clareza, por favor? 7 de copas, há muita insegurança em relação realmente à escolha que é feita ou irá ser feita. Porque o 7 de copas é quando a gente realmente sabe que tem algumas oportunidades às quais nos fazem já feliz, e é como eu digo, é como se esta energia ou esta situação surgisse meio quase contra a vossa ideia ou contra é como se vocês encarassem primeiramente esta situação meio que contra a vontade. Por isso é que tem a carta dos ratos, como ainda agora falei. É como se vocês encarassem um pouco contra a vontade, o tal pensamento, entre a espada e a parede. Mas é algo que será mais positivo do que aquilo que vocês poderão se calhar estar à espera. Mostra-me que é o coração, o amor e a força do coração. Aqui vocês realmente podem agir baseados, como eu digo, em um sentido de responsabilidade, em um sentido realmente de força do coração, que pode realmente fazer com que vocês sintam que têm que fazer. Não é que queiram fazer, é que têm que fazer, que é diferente. Por isso é que eu digo, esta situação é meio que vos colocasse entre a espada e a parede, ou vai-vos colocar entre a espada e a parede. Sacerdotisa. Vocês vão seguir a vossa intuição, vocês vão seguir realmente a força do vosso coração perante esta situação. Como eu digo, mas no fundo esta situação faz com que vocês se afastem ou fechem um ciclo tóxico e conflituoso. Olha, é como se fosse uma torre. Como se fosse uma torre. Que a gente quer se libertar às vezes de situações ou pessoas e a gente não sabe muito bem como. E depois surgem situações na nossa vida que de uma forma ou de outra parece que nos obrigam realmente a afastar daquela situação ou daquela pessoa, porque é algo tóxico. Qual é o tempo, por favor? Mostrem-me, por favor, o tempo para esta situação. Mostrem-me, por favor, qual o tempo ou a margem de tempo para esta situação. Obrigada. De 5 a 2 meses. E olha, gente, esta carta fala outra vez do vosso coração. Esta carta diz mesmo assim: liberta o poder do teu coração. Por isso é que eu vos estou a dizer, é como se vocês, intuitivamente, vocês vão seguir o vosso coração e não a vossa mente. Porque o estar contra a espada e a parede é quando a gente realmente sente, a gente não quer fazer, mas a gente sente que é a melhor opção. E a carta é realmente, e caiu juntamente, é libertar o poder do vosso coração. E esta situação pode surgir entre 5 semanas a 5 meses. Meus queridos e minhas queridas, esta é a vossa mensagem, enquadrem a vocês. Não se esqueça de deixarem o vosso likezinho, o vosso joinha, gratidão a todos vocês. Ativem a campainha das notificações para que vocês sejam sempre alertados de novas mensagens. Façam as melhores escolhas sempre. Façam as melhores escolhas sempre. E para este grupo sigam a força do vosso coração. O nosso coração e o amor é uma ferramenta poderosa na nossa vida e na vida dos outros. Meus queridos e minhas queridas, o meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.